nosso primeiro ano com a disciplina de projeto de vida de volta, né? Estamos aqui mais uma night, juntinhos e juntinhas, para começar a semana, né? Essa semana aqui ela vai ser puxada, porque tá quase lá. A gente tá chegando aonde? Nas férias! É, tá todo mundo aqui, ó. Meu amigo e minha amiga, a gente tá merecendo esse descanso, né? Mas enquanto o nosso momento, o nosso auge do sucesso não chega, a gente vai bater aqui mais um papo, né, na nossa disciplina de projeto de vida. Eu espero que esteja tudo massa aí onde vocês estão, tudo bem, tudo lindo. Então, na nossa disciplina hoje, a gente vai conversar, né, sobre a autonomia e a autoavaliação, dois aspectos muito importantes para o nosso desenvolvimento, né? Em todos os aspectos da nossa vida, em todos os caminhos que a gente decide tomar, a autonomia e a autoavaliação, eles vão ser aspectos muito importantes para que a gente consiga avaliar principalmente como, né, quais são as atividades que a gente dá conta de desenvolver, de desenrolar, como diz a história, né? O que é que a gente dá conta de resolver, de decidir, de fazer, né? Então, essa autonomia é um pouco também sobre essas situações. E a autoavaliação, o próprio nome já diz, né? É você estar todo o tempo olhando, avaliando suas ações, seus comportamentos, né? Seus desempenhos perante as atividades que você desenvolve durante toda a sua vida, não é verdade? Então é bem interessante essa nossa aula de hoje, porque a gente não vai só conceituar tudo isso, né? A gente, como sempre, aqui no nosso projeto de vida, vai colocar aqui para vocês propostas, né, de exercícios, de atividades para que vocês consigam de fato se aproximar, né, desses aspectos de uma forma mais positiva, de forma que vocês tirem mais proveito, tá certo? Então a gente vai exercitar um pouco essa autonomia, observar como a gente pode ser mais autônomo, né? No sentido de ser mais independente, mais emancipado, dar conta das próprias atividades e das próprias decisões. E da mesma forma, a gente também vai exercitar autoavaliação. Ok? Então segue comigo o fio aqui da nossa disciplina, comigo, professora Amanda Soares, tá? Hoje, segundo, ó, dia 4 de julho. Já estamos sentindo o ventinho, a brisa, né? Já estamos sentindo a brisa de julho maravilhosa. Já estamos aí no ponto de empinar pipa. Quem nunca, hein, galera? Ó, o Daniel chega e levantou a cabeça ali. O Daniel tem cara de menino que quebrava a lâmpada para fazer cerol. Meu Deus do céu. E como é que a professora sabe disso? Ora, porque eu também era a pessoa que fazia essas coisas. Né? Deus me livre, isso é um horror. Hoje a gente vê as coisas que a gente fazia quando era criança, um absurdo, né, gente? Inaceitável, né? Uma loucura essa nossa infância. Mas tiramos todo o proveito. Julho é mês de soltar pipa, sim, mas com muita responsabilidade, né? Então a gente vem aqui com a nossa aula de hoje, exercitando autoestima e autoavaliação. Então a gente vai trazer, né, aspectos que possam desenvolver principalmente a capacidade de diálogo de vocês, a argumentação, a colaboração, né? E tentar fazer com que vocês compreendam a importância dessa responsabilidade pessoal. Isso é autoavaliação, é ter responsabilidade com as coisas que você, de fato, se propõe a fazer. E quando faz ou quando não faz, você avalia. Avalia se foi positivo, se foi negativo, o que é que poderia ter melhorado, né? Então, essa avaliação, ela vem muito nesse sentido, tá? Então, a gente vai conversar sobre autonomia primeiro, depois sobre autoavaliação, vamos fazer uma revisão e depois vai ter nossas atividades, combinado? Então vem comigo, olha só, autonomia. E essa foto dessa criança, sozinha, bem miudinha, ó, já escovando os dentinhos. Isso podia ser tranquilamente a foto do Vicente, meu filho caçula. Ele tem 2 aninhos e não tem quem dê. Ele não permite, de forma alguma, que a gente escove os dentes dele. Ele que quer escovar sozinho. Ele toma a escova na mão, corre, chora. E até que ele escova, dizendo ele que é um escovado, né?
Escova os dentinhos. Então é bem interessante como a gente vê que a autonomia é um aspecto que a gente já tem condições, né, de trabalhar nas crianças, enquanto a gente ainda é criança, né? A gente às vezes subestima um pouco as crianças, achando que elas vão quebrar, vão se lambuzar, e vão mesmo. Muitas das vezes as crianças, para aprender uma coisa, é uma lambança danada antes, né? Mas se não for aquele processo, né, de permitir com que ela toque, pegue, veja, sinta, como é que ela vai adquirir confiança para desenvolver suas atividades, né? Então, desde a alimentação, hoje mudou tanto essa história. As crianças, antigamente, a alimentação de uma criança de 6 meses era passada no liquidificador, ou era amassada com o garfo. Hoje já existem vários estudos que dão os alimentos inteiros, né, para as crianças. Então, às vezes, é um terror para as pessoas mais velhas, né? As que já são avós também, aceitar que as coisas mudaram. E é uma confusão. Menina, não dá esse pedaço de fruta inteiro, vai engasgar a criança, né? Então, com os estudos, eu estou dando esse exemplo das crianças, porque é muito interessante essa história da autonomia vir lá de trás na vida da gente. Então, os estudos mostram, né, que essas práticas onde a criança pode pegar o alimento, sentir a textura do alimento, a cor, ela observa os sabores, né? E ela vai treinando, testando ali. Minha gente, ela faz uma bagunça sem fim, mas faz parte do processo. As crianças que são estimuladas, né, a se alimentarem, a comer diversas coisinhas ali inteiras, né, sentindo a textura dos alimentos, sentindo se é macio, se é crocante, se é doce, se é azedo. Então, esse tipo de coisa faz com que elas vão tendo suas preferências, tomando mais confiança, né? Então, você dá condições para a criança desenvolver o que a gente chama de autonomia. Então, logo, logo ela vai estar conseguindo levantar o copinho e beber água sozinha. Logo, logo ela vai estar levantando o garfinho ou a colherzinha e comendo sozinha. Mas para que isso aconteça, ela precisa treinar. Ela precisa conhecer e errar muito. Errar bastante. Errar nesse processo é fundamental. A gente tem mania de meter fogo no erro, né? Ah, errei, pronto, é o fim do mundo, é a pior coisa que podia ter acontecido. Às vezes não, às vezes é uma coisa que faz parte do processo, né? Quem nunca? Então, gente, trazendo esse exemplo da autonomia das crianças, a gente volta a olhar para a gente mesmo enquanto crianças, né? Minha infância foi bem diferente da de vocês, né? Eu já até coloquei aqui as aprontações de quando eu era criança, que a gente fazia mesmo esse tipo de coisa. Hoje a gente sabe a história do cerol. Hoje a gente sabe que isso é até proibido, né? Meu Deus. Então as coisas vão mudando. E aí as crianças, elas passam, né, a ter essa possibilidade de desenvolver as suas atividades sozinhas, desde que a família, né, os cuidadores deem condição. Se não, se você toda hora a criança quer pegar uma coisa, você vai lá e pega por ela. Quer comer uma coisa, você não deixa, você que bota na boca dela. Quer comer uma coisa, né, um alimento diferente, você vai e amassa, não permite nem que ela mastigue. Então isso fica, né, complicando um pouco mais esse caminhar da autonomia. Não que vá invalidar, inviabilizar as crianças, mas várias situações e estudos, inclusive, já comprovam, né, que as crianças que conseguem ter essa vivência, né, de tocar, de sentir, de tentar e de errar sem mais, né, preocupações absurdas, claro, que com todo o cuidado possível, elas desenvolvem, né, elas se alimentam melhor quando mais velhas, elas desenvolvem habilidades motoras mais rápido. Então, por que eu estou falando esse exemplo? Porque às vezes a gente é cobrado, né? Que tenhamos essa capacidade, essa habilidade da tomada de decisão, da atitude, até mesmo dessas habilidades, né? Que a gente tem algumas habilidades e a gente nunca testou, nunca conseguiu, nunca foi, a gente se sabotou, sentiu medo, né? Então, observar que para ter autonomia, você tem que se botar à prova de vez em quando, né? Então, permitir também a possibilidade do erro. Não quer dizer que você vai errar de cara,
mas que se errar, você tenta de novo até dar certo, né? Então a gente vai conhecer um pouco dessa palavra autonomia. Então, se você observa essa imagem que está aqui, né, a gente pode parar para fazer uma análise dela aqui rapidinho, ó. Você está vendo uma mulher que possivelmente é uma mulher adulta já, né? Tá aqui usando um notebookzinho, só pode ser adulta. Então, você vê que tem umas mãozinhas, uma tá cortando umas linhas, essa mulher tá como uma marionete ali, alguém que está sendo controlada por uma força, uma pessoa muito maior, né? Então você vê a outra mãozinha cortando esse vínculo, né? Cortando essa manipulação ou esse auxílio, não sei. E aí tá mostrando que essa imagem tem relação um pouco com essa autonomia, né? Então a autonomia, ela vai ser a capacidade que todo ser humano tem para decidir e estabelecer suas próprias regras, né? Então, uma pessoa autônoma, ela é capaz de decidir sobre seus objetivos pessoais e agir na direção dessa decisão, assumindo a responsabilidade por seus atos e deliberações. Então, ser autônomo não é só lá decidir, fazer e pá. Meu amigo fez, assuma. Você foi responsável por determinada situação, determinada coisa, então sustenta. Então, a gente, quando é autônomo, a autonomia ela vem também a partir desse conceito da própria autoavaliação, né? Então, os atos que a gente faz, as deliberações, as decisões que a gente toma, tudo que a gente faz vai ter uma consequência. Ela pode ser positiva, ótimo quando é, mas ela também pode ser negativa, né? Então, ser autônomo é sustentar, segurar as pontas quando as situações, inclusive, não são tão positivas, tá? Então, agir com autonomia vai libertar o sujeito da coação externa, da imposição. Então, a gente volta aqui para o desenho rapidinho e mostra, né, o que seria essa imposição. É a falta de condição que essa pessoa tem de agir por conta. Ela está agindo conforme estão fazendo aqui, ó, estão no controle, né? Então, quando você tem essa autonomia, você se livra das imposições externas, sejam as imposições da sociedade como um todo, né? As imposições desses padrões que são colocados nessa sociedade, as imposições que têm relação com a própria família, muitas das vezes, né? Então, a sua vontade, quando a gente tem autonomia, é assim. A sua vontade é quem determina as escolhas que serão feitas frente às situações que se apresentarão no cotidiano. Então, a escolha é sua. Você vai ter vários caminhos, né? Vocês que estão no primeiro ano já têm idade, né? Já têm maturidade. Claro que a gente fala muito em maturidade aqui e, como eu sempre digo para vocês, maturidade, ela tem a ver com a idade, mas ela também tem a ver com as experiências, com as vivências, né? Com as coisas que a gente se jogou e aprendeu de alguma forma. E aí, isso também traz, né? Que você, quando se permite viver determinadas situações, você vai tendo mais maturidade, aprendendo com elas, né? E aí você exercita também a sua liberdade de escolha. Eu te falo liberdade mesmo. Se livrando dessa imposição, se livrando desse desejo. Muitas das vezes a gente, quando tem uma família assim, né, bem mais próxima, quando chega na idade de vocês estão chegando no ensino médio, certamente já vieram algumas cobranças, né, galera? E aí já escolheu o que é que tu vai ser, e a pessoa não é nada, enquanto não entra na universidade ou faz uma coisa da vida dela que tem relação com o trabalho, parece que ela não é nada, né? Não chegou no primeiro ano e aí já decidiu o que, minha senhora? O que, meu senhor? O que é que tu vai ser? Qual vai ser tua profissão? Tu vai estudar o quê? Aí a pessoa tá lá. Eu não sei. Ainda não serve essa resposta. Né? Talvez vocês já tenham sido cobrados, né? E em muitos dos casos, pelo menos quando eu estava, né, estudando para prestar vestibular, para fazer minhas provas dos vestibulares, tinha uma certa cobrança, né? Então tinha uma expectativa. Na verdade, não era bem uma cobrança, era uma expectativa. Por exemplo, que eu fizesse um curso, que fosse um curso, né, que as pessoas acham que dá mais status e dão mesmo alguns, né? E, enfim, decidi
O meu curso foi decidido por mim, não caí de paraquedas, foi uma coisa que eu resolvi. E olha só, minha gente, eu podia ter resolvido de forma que eu me arrependesse depois, né? A minha sorte é que, de fato, eu escolhi, por exemplo, estudar, cursar na universidade, ser bióloga, estudar biologia e nunca me arrependi dessa situação. Mas eu, quando fazia o terceiro ano do ensino médio, quando eu olho para trás, gente, eu tinha 17 anos. Oi, eu tô com 36. E aí é muito diferente, né? Então, mas a gente já tinha condições, né? Por isso que eu digo, na idade que vocês estão, a gente já tem condições de tomar decisões, de arcar com a responsabilidade das ações da gente. E de pensar muito bem antes dessa atitude. A autonomia não é só chegar lá e pá, vou fazer. Mas é decidir como fazer, quando fazer e por que fazer. E quando feito, decidido, arcar com as consequências, né? Então, olha só, a gente vem falando sobre o contrário de autonomia, que é a heteronomia. Essa heteronomia é quando a gente recebe do outro a lei, a norma ou a regra. O domínio de nossa vontade e de nossa consciência por um poder estranho a nós. Um poder estranho a nós. Meu Deus do céu. Parece até as cores do Vecna. Credo. Quem pegar a referência aí, ok, viu? Esse poder além, né, da nossa vontade, a gente precisa se livrar dele com todas as letras. Tá? Então a gente ficar recebendo a informação, o caminho pelo qual eu devo seguir, né? As decisões que eu tenho que tomar, gente, isso só cabe a nós mesmos, na verdade. Então, a heteronomia é o contrário da autonomia, né? A regra, a lei e a norma, ela vem dos outros, tá? Então, mesmo com esse controle social, o ser humano, ao agir de maneira autônoma, pode criar condições para se mover dentro de uma margem de decisão, tá? Deixa eu voltar aqui minha canetinha que ela sumiu. Agora deu, viu? Agora danou-se, Daniel. Volta aqui. Ah, muito bem. Pronto. Então a gente vem aqui, né? Com esse controle social, mesmo com esse controle social, o ser humano age de maneira autônoma, ele pode criar condições para se mover, se movimentar dentro de uma margem de decisão e ação própria. Porque o padrão, ele existe, né? Ele vai englobar aqui, ó, as normas sociais, as regras, né? Então ele existe, você está aqui muitas das vezes dentro dele, por querer ou inconscientemente. Então, quando você tem um pouco de autonomia, você vai aqui, ó, às vezes foge um pouquinho da borda, arca com as consequências, às vezes você se coloca aqui totalmente fora desse padrão, né? E às vezes você fica passeando por aqui por dentro, ó, mas te dá uma flexibilidade e uma capacidade de escolha bem interessante, né? Então a gente pode sim e deve criar condições para se mover dentro de uma margem de decisão e ação própria, tá certo? Então quando a gente fala sobre esse controle social, né? O que é que vocês vão entender por controle social? Esse controle social ele vem de vários aspectos, né? Desde a Constituição, as leis vigentes que determinam, que apontam quais condutas um cidadão, cidadã deve tomar, né? Até com os outros controles, dependendo da cultura da gente, o que a gente pode, o que a gente não pode, o que é coerente, o que não é coerente dentro desse grupo social que você participa, né? Dentro da cultura que você compartilha dentro de alguns grupos, então a gente precisa também falar sobre direitos e deveres, né? Porque eu sou autônomo, eu faço só o que eu quero e pau na máquina. Às vezes não é só isso, não. Tem muito mais coisa, né, nessa conversa. Então a gente sabe que a autonomia ela vai ser relativa. Sempre é um poder externo que vai regular. Ela está sujeita às condições que a lei estabelece para a atividade humana.
Por isso, a vida em sociedade é caracterizada por direitos e por deveres, né? Então, os direitos são esses benefícios que a pessoa possui e eles vão existir para que cada um de nós tenha uma vida digna e decente, né? Então, a gente tem direitos fundamentais, que sem eles não existe vida plena. Direito à vida, direito à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade e vários outros, né, aspectos. Ao alimento, vamos botar aqui, porque a gente tem que falar também desses direitos que são negados, principalmente em nome da propriedade, né? Existem alguns direitos que são negados, mas que também são fundamentais. Direito à comida, porque é uma necessidade básica, fundamental da humanidade. Direito à terra, direito a ter seu pedaço de chão. Todo mundo, né? Nem sabe a história do seu pedaço de chão, né? Porque o seu. Gente, todo mundo tem direito à saúde. Entenda-se por saúde a saúde material do corpo, né? A física, a saúde mental, a saúde espiritual, tudo isso vai entrar aí, é direito nosso, né? Então, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Está bem aqui, ó, na Constituição Federal. Garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes aqui no nosso país a inviolabilidade do direito à vida. É um direito inviolável. A liberdade, a igualdade, a segurança, a propriedade, em vários termos, né? Então, olha só. A gente ainda tem a história dos deveres. Tá? Se todo mundo tem direito e se vale para todo mundo, então a gente também vai ter os deveres, né? Que são as nossas obrigações para a gente cumprir vivendo bem em sociedade, né? Então, a gente tem alguns deveres que são necessários para nortear essa nossa vida em sociedade, tá? Então, olha só. Homens e mulheres são iguais em direitos, obrigações, no termo dessa Constituição. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. Essa daqui eu traduzi como aquela que a gente costuma dizer, minha gente, olha, ninguém é obrigado a nada. Tá na Constituição, ninguém é obrigado a nada. Para começo de história, né? Então, a gente também, né? Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Então, será se é aqui mesmo que tá lá? Nosso tão falado bordão, olha, ninguém é obrigado a nada. 2, né? Aqui no artigo 4º. Aliás, no parágrafo 4º, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato, e é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo. Né? A família, a base da sociedade, tem especial proteção do Estado, e os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher, né? Então, e quando a família não é feita só de um homem e de uma mulher, né? Existem famílias e famílias. Então, com muita luta, essas famílias, né? Nós que estamos aqui, eu acho que a gente finalizou, acho que é junho, o mês da visibilidade do orgulho LGBT, que é IA+, né? A gente tem famílias e famílias que não são formadas por um homem especificamente e uma mulher, né? Claro que essas famílias são as famílias normativas, as famílias que, né, são tidas como as famílias ideais. Mas a gente trazendo que o conceito de família, né, em todo canto vai ser o que une todo mundo por amor, a gente vai ter diversas outras famílias constituídas, né, com a base nessa premissa, né, do amor mesmo. Então, a gente vai ter as famílias homoafetivas, com 2 mães, 2 pais. A gente vai ter família só de mulher em outras configurações. Por quê? Porque o pai caiu fora, deixou o filho com a mãe e a avó. Tem família que é só a avó e o menino, tem família que é só o avô e a menina, tem família que é só o pai com as crianças. Enfim, existe uma infinidade de famílias e configurações familiares, né, que são muito diferentes e que, por lei, elas também têm buscado o direito de se encaixar aqui, ó, como essas famílias base da sociedade, né? Então, elas têm buscado esses direitos de serem família.
tá? De serem família com totalidade de direitos, né? Como é em outras situações, tá bom? Então, olha só, aí a gente fala um pouco, né? Refletindo sobre a autonomia, a gente vai cair aqui um pouquinho para a nossa vida escolar e vai falar um pouco sobre cidadania, tá? Então, quando a gente fala que essa vida autônoma não é fazer o que eu quero na hora que eu quero, lembra que eu falei para vocês, a gente precisa pensar em algumas situações. Então, a gente precisa exercer o protagonismo que está aqui nos nossos itinerários formativos, sobretudo no novo ensino médio, né? A gente tem que ser considerado o sujeito da própria história. Ser o primeiro responsável pelo próprio aprendizado, aprender sobre sua cidadania, seus direitos, seus deveres, né? Então, os educandos, eles fazem parte da comunidade educativa, por isso, devem ser considerados como sujeitos que possuem direitos e deveres, né? Nós, enquanto escola, a gente está para também apresentar, né? Esses direitos, mas também esses deveres. Opa, minha gente, olha quem está chegando aí, a turma que está em Ribeira do Piauí. Bem-vindos e bem-vindas à nossa aula de hoje. Boa noite. Tá tudo bem por aí com vocês, gente? A gente está falando de autonomia nesse momento na nossa aula de projeto de vida. Vocês já estavam acompanhando a nossa aula? Responde aí para mim no chat, meu povo. Então, olha só, deixa eu ver também, Daniel, quem mais está aí pelo IPTV? Eu não sei se está só a turma de Ribeira. Vamos lá. Olha, tem São Pedro do Piauí. Menino, mas estão quietinhos. Cadê o povo de São Pedro do Piauí, hein? Eu esqueci de pedir para o Daniel abrir, agoniada aqui para falar sobre a nossa aula. E hoje eu. Ah, meu Deus, professora. Aff, Maria, nem deu boa noite para a gente direito. Acontece. Na verdade, tá aí, ó. Ribeira do Piauí, São Pedro do Piauí, tem mais um polo que tem escrito assim, Seduc-Pi, mas deve ser alguma outra cidade que eu ainda não sei o nome, então me digam. Tá certo, gente? Então, bem-vindos e bem-vindas de novo. Olha aí a turma de São Pedro do Piauí. Chegou dando boa noite, finalmente, né, professora? Chamou a gente aqui para bater papo. Mas estão muito quietinhos e eu aqui falando sozinha, gente. Já nos finalmente da aula. A galera vem me dar boa noite, mas vocês também, viu? Pelo amor de Deus. Mas tudo bem. Então, a gente, quando conversa, né, sobre essas histórias sobre autonomia, a gente também coloca, né, que não é só fazer o que quer na hora que quer. Não é isso, né? Então, aí, só ouvindo, só assuntando aí em São Pedro do Piauí. Muito bem, muito bem. Adorei. Então, olha só, saber que não estou só aqui é maravilhoso, né? Então, olha só, a gente fala sobre essa autonomia como essa capacidade mesmo de se tomar uma decisão, saber que existem coisas que virão a partir disso e sustentar, né? A gente tem que se garantir, sustentar. Então, olha só, quando a gente fala da nossa vida escolar, né? Um ambiente que realmente é muito importante para a gente, né? Quando a gente tem esse período que é extenso na nossa vida, gente, olha só, é um bom tempo da nossa vida, essa vida escolar, né? Estar na escola é um período extenso da nossa existência. Né? Tem gente que nunca para, que nem professor. O professor nunca para de estudar. Eu tenho certeza que deve ter professor e professora aí com vocês. Pode perguntar, vocês pararam de estudar, professores e professoras? Vão dizer assim, não, a gente nunca para, né? Então, olha só, a gente ainda fala um pouco sobre esses nossos direitos, né? Os direitos estudantis. Ser reconhecido, respeitado em sua individualidade, em sua dignidade, né? Ser favorecido em sua caminhada, seguindo o seu ritmo pessoal, aceitando, né? E compreendendo as diferenças. Existem pessoas diferentes. Nem todo mundo vai pegar o conteúdo de cara lá numa disciplina tal, né? Nem todo mundo vai conseguir fazer uma leitura com fluência. Tem gente que tem dislalia, né? Não consegue fazer as leituras com a forma, né? Como a gente consegue fazer em outras situações. Essas pessoas têm um pouco mais de dificuldade,
né? Então, existe o que a gente chama de neurodiversidade, né? Existem pessoas muito diferentes dentro de uma sala de aula. Cada um vai ter seu tempo. O ritmo, né? Não pode atropelar essa diversidade. A gente não pode simplesmente sair, por exemplo, tacando conteúdo e deixar uma galera para trás. Não, tem que ir todo mundo junto. E a essas pessoas que têm certas, né, necessidades que são diferentes, que precisam de um pouco mais de atenção para que elas sejam incluídas no processo, elas precisam ser levadas em consideração e serem respeitadas, né? Hoje em dia, a gente sabe que existem vários. Pública, a escola pública acolhe muito melhor. Eu digo isso por experiência. Muito melhor uma criança, por exemplo, que tem algum transtorno, né? A gente cansa de ver acontecer um caso, por exemplo, aqui em Teresina, de uma mãe de um menino que tem autismo e a escola se recusou, né, a aceitar a matrícula da criança. Então, a primeira coisa que fez já foi excluir a criança daquele ambiente. Então, poxa, isso aí para a mãe é um sofrimento tão absurdo. Para a criança nem se fala. Às vezes a criança passa por essas coisas, ela nem entende ainda que está passando. Mas é uma história de sofrimento, né? Você não ser aceito pela diferença. E assim vai ser com as pessoas que têm alguns tipos de transtornos, né? O transtorno de déficit de atenção, o transtorno do opositor desafiador, o próprio autismo, a pessoa que é cadeirante, né? Que usa cadeira de rodas, que tem dificuldade de se movimentar, se a escola não tiver acessibilidade, como é que vai ser para ela? Né? E ela precisa ser incluída no processo. Assim é com a pessoa que é transexual, tem uma menina trans, um menino trans, ele precisa e ela precisa estar incluídas no processo. Para hoje até tem lei que garante o direito ao nome social. Então, às vezes, a pessoa não se identifica com aquilo, né? É uma menina que você observa, é uma menina, mas lá na chamada tá lá, José. Isso para a pessoa é uma violência, porque ela não se identifica com isso, né? Então, as pessoas trans, elas sofrem muito ainda, mesmo com a história do nome social, com essas situações, né? Então, é importante a gente compreender essa diversidade. Nós todos somos completamente diferentes uns dos outros. Cada pessoa é um universo. E nesse universo, né, a gente pode expandir, porque, gente, eu canso de dizer aqui, a convivência com o outro, a convivência com os diferentes de nós, nos engrandece, elas nos empobrecem, não. Não empobrece a gente, não. A gente passa a conhecer, por exemplo, a dificuldade do outro. A gente faz amizade com uma pessoa que, por exemplo, passou por situações de racismo. Você passa a entender aquela dor daquela pessoa e lá você expande ali um pouco mais o seu pensamento acerca disso, o seu acolhimento, não é verdade? Então, é de direito de todos, né? Que cada um, em sua particularidade, ele seja favorecido na sua caminhada. Não é para favorecer um e outro, é para favorecer todo mundo dentro dessas diferenças, tá? Então, ser favorecida a condição de promoção de seu crescimento, desenvolvimento de suas potencialidades, a sua plena inserção no processo educativo, né? Então, utilizar-se das instalações e dependências da escola, assim como livros, da biblioteca, né? Nos termos de regulamentos e normas próprias. Toda escola vai ter lá as norminhas de conduta, né? As normas onde você precisa também entrar com a parte dos deveres, onde você precisa ter um comportamento adequado, respeitoso, tanto com o outro, com os professores e professoras, com todo o corpo, né, que faz ali aquela unidade, aquela escola, né? Então, é muito interessante que a gente observe isso com muito carinho, né? E vá se abrindo para esse diferente com essa intenção, porque é de direito de todos, antes de ser uma situação de acolhimento, é uma situação legal, é direito de todo mundo ter condições de fazer parte desse processo educativo de acordo, né, com as suas necessidades, tá? Participar das diferentes atividades propostas, ser respeitados nas suas características individuais,
sem sofrer discriminação de qualquer natureza. Então, isso aqui é o famoso, ó, no bullying. Gente, bullying não tá com nada. Qual é, pelo amor de Deus? Eu cresci, minha infância, meu ambiente escolar, a gente não tinha esse debate. E olha que isso não faz muito tempo, né? Esse debate sobre o bullying, ele veio surgir, eu já era adulta, né? Então, assim, enquanto a gente era criança, a gente fazia. A gente tanto sofria o bullying, quanto a gente fazia bullying. A gente bullyingava os outros. E era engraçado. Mas era engraçado para quem? Para quem fazia, né? Porque quem está sofrendo bullying não vê graça nenhuma. É um sofrimento, Ave Maria, é desumano. Eu canso de ver também, tem várias situações. Se você quiser observar nas redes sociais, viralizou um dia desse uma mãe filmando a menina chorando inconsolável, porque disseram alguma coisa sobre ela na escola, ela sofre muito com isso. Gente, os efeitos do bullying, eles são devastadores, é muito triste você ser apontado o dedo e ser julgado por uma coisa que às vezes você nem escolheu. Sua cor, a sua condição física, a sua condição financeira, essas coisas a gente não escolhe. E aí você virar uma piada por causa disso, poxa, pelo amor de Deus, né? Vamos largar de mão esse negócio de bullying. Isso não existe. Aliás, existe e é muito paia. Tem que acabar com isso, né? Então, todo mundo tem esse direito de ser tratado com respeito, atenção, né? Por todo mundo, direção, professores, funcionários e demais colegas. Tomar conhecimento, né, do desempenho de vocês, tá? Da frequência de vocês. E aí, como deveres, a gente vê um comportamento adequado, né, ao ambiente escolar, respeitar as normas e ter disciplina na escola, não incitar os colegas aos atos, né, de rebeldia, abstendo-se de colaborar com faltas coletivas. Isso aqui é o famoso, não é para gazear não, viu? Olhe, vocês viam assistir a aula, tá certo? Nada de dar rolezinho na hora da aula. Apresentar-se diariamente uniformizado de acordo com as normas, observar pontualidade, assiduidade, né? Então, todas as atividades são importantes que você chegue para praticá-las, não é isso? Cumprir tarefas escolares, fazer as avaliações, não ficar vacilando durante a aula. Presta atenção, rapaz. A gente tem sempre uma coisa legal para dizer e a gente sempre aprende alguma coisa interessante. Solicitar a autorização, né, dos superiores para realizar qualquer atividade usando o nome da escola dentro ou fora, né, desse ambiente. Respeitar os demais alunos e professores, funcionários da escola, né, sem realizar bullying ou qualquer atitude que venha prejudicar ou difamar as pessoas, tá? Então, olha só, a gente vê que nessas situações, nesses contextos, né, a gente, inclusive, vê esse negócio de vídeo, criação de comunidade, perfil na internet, mensagens de ódio que são horrorosas, né? Então, com esse negócio de celular, é muito comum, por exemplo, que a pessoa se ache no direito de filmar uma pessoa fazendo uma coisa, né? Eu já contei para vocês aquela fofocalizando de hoje, em São Pedro do Piauí, em Ribeira, o fofocalizando de hoje. A tia de uma amiga minha, amigona, eu acho que eu já contei essa história para vocês, estava linda e maravilhosa, é uma senhora de idade, né? Só que ela é super estilosa, super gatinha e tudo mais. Ela estava... Opa, fala mais alto, tia, vou falar. Então, essa tia dessa amiga minha, me dá o retorno aí para ver se vocês estão ouvindo melhor, tá bom? Essa tia dessa minha amiga, ela estava simplesmente sentada num lugar, numa cadeirinha daquelas de plástico, linda e maravilhosa, e ela estava fazendo alguma coisa, e uma pessoa filmou ela, sem ela estar vendo, né? Filmou, frescando ali, dizendo, olha que maravilhosa essa roupa dela, e não sei o que, ai que quando eu tiver essa idade eu quero ser assim como ela, e ficou fazendo um vídeo expondo inclusive o rosto dela, mostrando ela todinha. Gente, olha, isso viralizou, que eu cheguei a ver o vídeo, né, mas eu não imaginava que fosse essa tia dessa minha amiga. Ela falou assim, Amanda, é minha tia, eu converso.
Na hora eu ri, eu depois fiquei pensando, meu Deus do céu, que situação. Né? Eu ri do susto. Não tem aquela história do rir de nervoso? Minha gente, como é que pode uma pessoa se dar a saliência de pegar o celular, te filmar, te bota aí no lugar? A pessoa te filma, te joga na internet sem você saber e você vira um meme. Vocês já se imaginaram sendo um meme? Com a cara manjada em tudo que é rede social, você sendo um motivo de riso, de gracinha, de piada. Vocês imaginam o efeito disso, né? Então eu já falei para vocês, isso aí é altamente terrível. A gente não tem o direito de filmar outra pessoa e, pior, jogar na rede sem autorização. Existe uma coisa chamada de direito de imagem. Você não pode fazer uma graça dessa. Isso aí merecia um processo absurdo. Né? Meu amigo, eu não autorizei que você me divulgasse minha imagem na internet. Você é louco? Né? Não rola desse jeito, não. Então, assim, tinha páginas e páginas com os atrasados do Enem, não tinha? E tem, todo ano acontece. Vai um idiota, vamos aqui pedir a licença poética para chamar de idiota. Uma pessoa que não tem o que fazer para ir para a porta de um vestibular, de uma prova, que a pessoa já chega nervosa e a pessoa vai ficar lá com o celular filmando quem está chegando atrasado. Como é que tu sabe o que foi que aconteceu para a pessoa se atrasar? Minha gente, pode ter acontecido tanta coisa. Não é comum uma pessoa se propor a fazer uma atividade e ela atrasar porque quer, ou porque acha bonito, ou porque quer passar na internet, né? Vamos rever isso aí, porque quando você vira um meme, tá lá a sua cara para todo mundo ver. Vocês sabiam que esses atrasados do Enem divulgaram várias pessoas e depois foram entrevistar essas pessoas? Da repercussão que tiveram. A menina disse, olha, eu não consigo nem emprego. Porque a imagem que ficou foi que eu sou uma pessoa irresponsável. Foi que uma coisa que aconteceu isolada na minha vida tomou uma proporção absurda e hoje eu não consigo nenhum emprego, porque as pessoas pensam que eu sou irresponsável, sendo que eu me atrasei por conta de um motivo tal e tal. Então, gente, pelo amor de Deus, vamos ter empatia. Vamos agir nessas situações decidindo não ser a pessoa que provoca sentimentos horríveis nos outros, né? Vamos ter empatia, vamos ter responsabilidade. E se foi você a pessoa que já fez isso, aí a gente vai para a parte da autoavaliação. Tu nunca se atrasou, não, na tua vida inteira, para tu estar filmando os outros porque chegaram atrasado no Enem? Tu queria estar no lugar da pessoa que virou meme? Você queria virar um memezinho? Não, né? Então a gente precisa fazer tanto a reflexão antes de uma ação, e isso também é ter autonomia, e a autoavaliação, ela vem após isso, tá certo? Então foi um prazer estar aqui com vocês mais uma noite aqui nesse nosso momentinho ao vivo, e te prepara que eu já já vou gravar uma aulinha para vocês para a gente dar continuidade a esse conteúdo. Lembrando que na próxima aula gravada já tem atividade valendo a frequência de vocês, hein? Vocês estão entregando essas atividades? Ó, tamo de olho. Um beijo, boa noite e ótima semana para todos e todas. Até mais e tchau, tchau.